Salve, salve, meus aluninhos do 7º ano, cumprimento a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa aula sobre a Idade Média. O objetivo dessa aula é ajudar você a compreender as principais características da Idade Média, como que as pessoas pensavam, viviam, modo de vida, modo de viver, modo de pensar, desse período que foi chamado de Idade Média, e desse modo de produção chamado feudalismo, ok? A gente vai ver que muitas das características lá da Idade Média ainda se fazem presentes hoje nos nossos. Então aqui a gente tem um castelo já bem caracterizando do que a gente já vem falando para vocês, tá? Aqui a gente tem o castelo, esse representa aí o castelo do senhor feudal, a gente tem aí o torrão feudal, aquele local ali, né? A gente tem a reserva do senhorial. Aqui está tudo dividido com as caracterização bem típica da Idade Média. Continuando? Então, a gente tem o contexto do que a gente já viu. A gente viu aí sobre o Império Romano. A gente tem aqui a formação do Império Romano. Deixa-me até usar aqui Okay. Então, a gente tem aqui, olha, em laranja, a gente tem todo o Império Romano, a grandeza do Império Romano, como ele, de fato, era enorme, dominando aí todo o Mediterrâneo, toda essa região do norte da África, ok? E aí, a gente viu que, com a invasão dos povos bárbaros, esse sistema foi fragmentado, ele foi dividido, ele foi... como eu falei na aula anterior, a pizza que pertencia só a um, agora ela pertence a muitos. O império foi dividido. Ok? Então, a definição de Idade Média. Idade Média é o período que vai do século V, 476, até o século XV, 1453. É o período que é chamado de Idade Média, ok? E o feudalismo é o modo de viver, o modo de pensar, a organização social, a organização política, a cultura, a ideologia da época. Em síntese, o feudalismo foi um modo de produção existente do século V ao século XV. Tranquilo? Entendido a diferença entre Idade Média, período, feudalismo, o modo de produzir. Ok? Aqui a gente tem uma seta para caracterizar muito bem o que a gente está falando. Vejam que aqui a gente tem o início, está aqui o início da Idade Média, 476 foi o início. Isso significa a queda, o momento, o ano da queda do Império Romano, e então começa a Idade Média, que vai até 453, século XV, com a queda do Império Romano do Oriente. E aí a gente tem Idade Média, é o período decorrido, o tempo decorrido, século V ao século XV. Feudalismo, o modo de viver e de pensar, o modo de produção existente nesse período. Beleza? Continuemos então. A gente tem aqui uma visão gráfica da Idade Média. A gente tem um primeiro momento, que é o momento de formação da Idade Média. Formação da Idade Média, sim. E olha, foram 300 anos aí de formação. Só de formação, de transição do modo de produção feudal, do Império, a transição do Império para a consolidação do sistema feudal. 300 anos, é muita coisa, a história é sempre assim, os períodos são muito longos, né? Então, nesse período de formação, começa com a crise do Império Romano, a queda do Império Romano, a ruralização social, a formação dos colonatos, a fragmentação do poder, até que um momento ela se estabiliza. E esse momento de estabilização, a gente tem aqui o auge, o máximo da caracterização da estabilidade do sistema feudal. E olha que foi do século VIII
ao século XIII. Isso significa que nada mais, nada menos do que mais ou menos aí 500 anos, 400 e poucos anos de pura estabilidade, de um modo de viver único da Idade Média. E aí a gente tem algumas características que dá para você parar o vídeo e você ver essas características, vou citar algumas. A gente tem o teocentrismo, theo, vem do grego, theo, significa Deus, centrismo, centro, então a gente tem a definição aí de Deus como centro de tudo, em outras palavras, teocentrismo nesse momento, na verdade, significou o uso de Deus para uma finalidade ideológica, para a dominação social, para estratificar a sociedade dentro de uma visão teocêntrica. Aí a gente tem uma igreja, que naquele período era a Igreja Católica, assume essa representatividade de Deus, né? Ela é a representante de Deus na Terra e ela, então, redistribui esse poder de Deus para as pessoas, porém, de acordo com a sua conveniência. Ou seja, manter o poder e o controle da sociedade, do povo como um todo. Isso foi o teocentrismo. A gente tem uma sociedade estamental, a gente vai falar disso, né? Mas uma sociedade completamente estruturada em classes sociais, em que não há mobilidade social. Se o cara tivesse a sorte de nascer na classe dos servos, estava lascado. Jamais chegaria a ser um senhor feudal. Jamais chegaria a ser um nobre. O trabalhador naquele período nascia trabalhador, toda a descendência dela estava determinada, estava destinada a ser servo, a ser trabalhador e jamais conquistar um espaço melhor na sociedade, como é o caso que a gente tem hoje. Hoje, você pode ser, por exemplo, filho de um pedreiro, filho de um trabalhador rural, e assim vai, filho de uma serviçal doméstica, e se você estudar, se você pagar o preço, fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, você vai sair da sua classe social, né, do teu período ali, da tua classe C, e pode chegar na classe B. Você pode ascender de uma classe para outra, sair de ganhar um salário mínimo para ganhar 10 salários, por exemplo, para ganhar 8 salários. Então você muda de classe social. Lá na Idade Média, não existia. Quem nasce servo, estava lascado, era servo. Todas as descendentes deles estavam predeterminados a ser servo. E quem era nobre, só casavam entre nobres, portanto, mantendo a sua riqueza ali entre eles mesmos e etc. Ok? Então, a gente tem o poder descentralizado, esta é uma característica única, bem marcante naquele período, em que o poder centralizado lá do Império agora não existe mais. Esse poder está fatiado. Lembra da metáfora da pizza? A grande pizza que pertencia só a uma pessoa, que era o imperador, agora ela está dividida por muitos e muitos senhores feudais. Ok? Vamos continuar e depois a gente vai ver cada característica mais individualmente. Mas dá para a gente compreender aí como que a coisa estava estruturada durante esse período de 1000 anos, século V ao século XV. E a gente tem aqui o outro período, que é a decadência da Idade Média. Veja, esse período da decadência, como a gente estudou quando falamos de Império Romano, a gente usou aquela frase de Karl Marx, quando ele diz que todo sistema traz dentro de si a semente da sua própria destruição, ou seja, todo modelo ideológico, econômico, político, cultural e social, elas geram as contradições internas. Essas contradições vão se fortalecendo até chegar o momento em que
essa classe social que era dominada pode assumir o poder e vir dominar por um tempo. É isso que a gente vê ao longo da história. Não é isso? A história está recheada de tudo isso. Então, o Império Romano teve um auge e caiu. Subiu, auge, caiu. A Idade Média, formação, auge e queda. Então, todo o sistema é assim. E aí, Isaac Newton, fechando aí mais uma vez, Isaac Newton dizendo que tudo que sobe, um dia desce. Beleza? E isso vale para a história, vale para a nossa vida, vale para tudo. Vale para as árvores, vale para o dia nasce, fica no auge, decai e vira noite. A noite vira noite, a aurora, dia, a noite acaba. A árvore nasce, cresce, dá fruto e morre. E assim é tudo na natureza, né? Tudo está em uma contínua transformação. Então, na próxima aula, a gente vai ver as principais características da Idade Média. Nesse momento, a gente teve só o objetivo de mostrar para vocês aí o momento de formação, aí como se deu esse contexto para a Idade Média. Um abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!